Sabe, as palavras que a gente usa todo dia, elas carregam um poder que muitas vezes nem percebemos. Elas podem cortar fundo, mais fundo que uma lâmina, ou podem elevar o espírito da gente de um jeito incrível. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo nessa dualidade, descobrindo como alguns textos bem antigos já mostravam a verdadeira natureza da nossa linguagem. Para começar, vamos direto para esse provérbio que, olha, chega a dar um arrepio. Ele fala que a fofoca, o mexerico, é como um petisco delicioso. Pensa só nessa imagem, algo que parece bom, que a gente consome, mas que vai descendo, descendo até o íntimo do ser. É a ideia de que certas palavras não são só ouvidas, elas são de certa forma engolidas. Elas podem nutrir ou envenenar a gente por dentro. E aí fica a pergunta, né? Como é que pode uma coisa que nem é material, como uma palavra, ter um impacto tão profundo assim? É o que a gente vai ver agora, acompanhando como as palavras se transformam de um simples sussurro a uma verdadeira arma de guerra. Ok? Agora a gente sai dos sussurros e entra literalmente num campo de batalha. Estamos no meio do cerco de Jerusalém, e aqui as palavras não são só sons no ar. Não, elas são armas de guerra psicológica, disparadas com um objetivo claro: quebrar o moral de uma nação inteira. Imagina a cena. De um lado dos muros de Jerusalém tem o rei Ezequias. A defesa dele, fé e oração. Do outro lado, o poderoso exército de Senaqueribe, com uma chuva de ameaças. É um choque total, né? A força invisível da fé contra o poder bem visível do medo e da intimidação. E a estratégia dos assírios era brilhante, mas de uma forma bem cruel. As palavras deles eram feitas para passar por cima dos muros de pedra e acertar em cheiro o coração do povo. Eles não atacavam só a cidade, eles atacavam a crença, a confiança que as pessoas tinham no seu Deus e no seu rei. A ideia era abrir uma rachadura na alma da cidade. Então, percebe? Antes mesmo de qualquer luta física, uma batalha gigantesca já estava acontecendo. Uma batalha pelo espírito, pela moral, onde as palavras eram as únicas armas. A meta era simples: fazer a cidade se render por dentro, antes mesmo de tentar quebrar os portões por fora. E o resultado de tudo isso é impressionante. Aquele exército assírio enorme com 185 mil soldados e toda a sua arrogância verbal simplesmente foi aniquilada em uma noite. As palavras de medo, de intimidação, não serviram para nada contra uma fé que se manteve firme. O silêncio da manhã seguinte foi a resposta mais forte de todas. E quando as palavras que nos desafiam não vêm de um inimigo, mas de um lugar de amor, de preocupação? Vamos mudar de cenário agora e acompanhar a jornada do apóstolo Paulo. É aqui que os avisos sinceros dos amigos se tornam os maiores testes para a convicção dele. Olha só que interessante essa jornada. Em cada parada que Paulo faz a caminho de Jerusalém, ele encontra um grupo de amigos preocupados. Em Tiro, em Cesareia, profetas e amigos implorando, chorando, pedindo para ele não ir porque previam coisas terríveis. A pressão não vinha de fora, vinha de dentro, das pessoas que mais o amavam. Cada aviso era um peso a mais no coração. E a resposta de Paulo, nossa, é de uma acessibilidade enorme. Ele diz: por que vocês estão fazendo isso, chorando e partindo no meu coração? Ele sente a dor deles, ele entende o amor, mas a decisão dele está tomada. Aqui, as palavras de carinho viram um teste final, que o força a escolher entre a segurança que os amigos oferecem e o caminho que ele acredita que precisa seguir. Bom, já passamos pela guerra, pela angústia da escolha, agora vamos sair dessa sombra e caminhar para a luz. A gente vai explorar a forma mais sublime das palavras, não como arma, nem como aviso, mas como louvor, como um cântico que conecta o ser humano ao divino. Que mudança de clima, hein? O Salmo 149 é uma verdadeira explosão de alegria. Aqui, as palavras não servem para ferir nem para alertar. Elas servem para celebrar, para dançar, para conectar. É a linguagem na sua forma mais construtiva, usada para unir uma comunidade em festa. E aqui vem a virada mais surpreendente de todas. O louvor, nesse contexto, não é um ato passivo. O salmista descreve o louvor como uma espada de 2 gumes nas mãos do povo. Isso é muito forte. Transforma a adoração, que poderia ser só um cântico, numa força ativa, poderosa, capaz de agir e de transformar a realidade. Então, a gente já viu as palavras como veneno, como arma, como teste de fogo e como louvor poderoso. Agora, chegou a hora de juntar todos esses fios para a gente poder contemplar a imagem completa dessa ferramenta incrível que todos nós temos em mãos. Essa nossa jornada nos mostrou 4 lados bem diferentes do poder de uma palavra.
Desde a fofoca que vai minando tudo em segredo, passando pela ameaça que grita aos quatro ventos, mas acaba falhando, pelo apelo sincero que testa a alma da gente, até chegar no louvor que nos conecta com uma força maior. Cada um desses cenários revela uma faceta dessa ferramenta que a gente usa todo santo dia. No fim das contas, a lição que fica é bem clara. A linguagem em si é neutra, é uma ferramenta. E nas nossas mãos, ela pode virar uma arma que destrói, um aviso que nos coloca à prova ou um ato de adoração que constrói. O poder não está na palavra sozinha, mas na intenção de quem a usa. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que traz essa sabedoria de séculos direto para o nosso dia a dia. As palavras são o nosso poder. E a pergunta que continua ecoando é: como elas serão usadas? A escolha de usar essa espada de dois gumes, seja para construir ou para destruir, está sempre diante de nós.